Olá, seja bem-vindo ao curso de aconselhamento bíblico. Meu nome é Paulo Santana, nós estaremos caminhando juntos nesta matéria que eu julgo ser tão importante. Tenho trabalhado com o Ministério de Aconselhamento Bíblico, basicamente o aconselhamento de casais, famílias, e tem sido um privilégio poder servir a Deus com o Ministério do Aconselhamento Bíblico. Acredito que para você também. Se você puder pegar as ferramentas que estaremos estudando juntos aqui, isso será muito importante para o seu ministério cristão. A nossa ideia principal é para que você firme as suas convicções na suficiência das Escrituras para lidar com os problemas não orgânicos do homem. Toda aquela questão da alma, do coração, da mente do homem, a palavra de Deus é suficiente. Isso nós vamos estudar, então, numa introdução. Vamos trabalhar com algumas ferramentas que eu chamo de metodologia bíblica, para que você possa aplicar no seu ministério de aconselhamento bíblico. E também, uma parte muito prática, nós queremos estudar um caso aplicando esta metodologia e tenho certeza que ao final do curso você vai poder utilizar esse material no seu ministério e quem sabe até treinar outros a partir do curso de aconselhamento bíblico. Então nós temos este desafio. Gostaria que você pensasse inicialmente, como é o aconselhamento bíblico no seu contexto, na sua igreja local, na sua comunidade? Como você tem percebido isso? Qual tem sido o seu envolvimento também na área do aconselhamento bíblico? Você tem visto pessoas necessitadas, pessoas que carecem de ajuda, que carecem do conselho bíblico. E, com certeza, Deus tem esse ministério para a sua vida, independente de você estar assumindo uma posição como pastor ou como missionário, mas também como um cristão engajado na sua comunidade da fé, na sua igreja local, você pode estar realizando este ministério. Eu gostaria de fazer uma breve oração e pedir que Deus nos ajude nesta caminhada, enquanto estaremos estudando esses conceitos importantes do ministério do aconselhamento bíblico. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de obter estas ferramentas para aplicarmos no nosso ministério cristão do aconselhamento bíblico, uma carência tão grande para a Tua igreja, Deus. Então que o Senhor possa capacitar-nos, capacitar o meu irmão que está adquirindo esta ferramenta agora, que ele possa utilizar para glorificar o Teu santo nome. E assim, com certeza, estar ajudando pessoas a buscarem a transformação de vida que elas precisam e assim poderem trazer glórias ao Teu santo nome, de maneira que o Seu nome seja agradado. Nós queremos Te pedir por isto, em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Então, vamos verificar a importância das Escrituras dentro do aconselhamento bíblico. Eu gostaria de apresentar para você a pirâmide teológica. Fique tranquilo que é só uma ilustração para a gente verificar a base de tudo que nós cremos como cristãos. Gostaria de mostrar para você um pequeno gráfico. Nós temos aqui a pirâmide teológica. Como base da nossa teologia, de tudo que nós cremos, tenho que dizer que as Escrituras canônicas é o fundamento de tudo. O que são as Escrituras canônicas? Estamos falando da própria Bíblia, da Palavra de Deus. E dizemos como Escrituras canônicas porque durante toda a história, história cristã, outros livros, como você, com certeza, se já estudou o assunto de bibliologia, que é o estudo das Escrituras, livros chamados apócrifos, que não são incluídos no cânon das Escrituras, ou então até os livros pseudepígrafos, que também são de falsas assinaturas, como se o indivíduo quisesse dizer que era o apóstolo Paulo.
Então esses livros, de fato, não são parte do que chamamos de escritura divinamente inspirada por Deus. O que entendemos por escrituras canônicas, nós estamos referindo do que já conhecemos da palavra de Deus, os 66 livros de Gênesis a Apocalipse. Esta é a base, este é o alicerce, este é o sustento da nossa fé, são as escrituras canônicas. E tenho certeza que para você, como um cristão que conhece a palavra de Deus, tem ela como a sua única regra de fé e de prática para a sua vida. E deve ser assim para nós. Mas também, além das escrituras sagradas, tendo a palavra de Deus em nossas mãos, nós precisamos fazer um estudo acurado, um estudo correto, um estudo sério da palavra de Deus. Por isso que nós chamamos de exegese. Exegese é uma palavra que vem do grego, tendo a ideia sempre de extrair, né? O que é que a palavra de Deus está nos dizendo? O que é que as escrituras canônicas estão nos ensinando a respeito daquilo que ela quer ensinar? A respeito da pessoa de Deus, a respeito dos problemas do coração do homem, a respeito dos nossos relacionamentos. Mas entendendo que as escrituras sempre apontam para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema central das escrituras. E entendendo então o propósito de Deus através de uma exegese, nós podemos aplicar para as nossas vidas, para o nosso ministério, para aquilo que nós cremos e temos como valores dentro do nosso coração. Então é importante esta seriedade de um estudo exegético das Escrituras. Muitas pessoas tiram um texto fora do contexto ou apenas utilizam um versículo para conformar uma situação que ela está vivendo. Isso é muito perigoso. Nós não podemos fazer assim. Por isso, novamente eu digo, é importante se fazer uma exegese bíblica, ok? Um estudo sério, um estudo acurado das Escrituras, atencioso e correto, prestando atenção no seu contexto, sabendo daquela aplicação, da atualidade da aplicação e como aplicar para as nossas vidas. Mas também, dentro da nossa pirâmide teológica, tendo as Escrituras como base, um estudo sério, nós podemos formar uma teologia sistemática, ou seja, sistematizar esses ensinos, sistematizar o pensamento, aquilo que estamos entendendo da palavra de Deus. Com certeza você já ouviu vários tópicos de doutrinas, como por exemplo, teologia própria, que é o estudo da própria pessoa de Deus. Também você tem cristologia, pneumatologia. Cristologia é o estudo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, pneumatologia é a pessoa do Espírito Santo nas Escrituras. Você tem outros temas como soteriologia, que é a obra de Cristo na cruz, né, como Salvador, como aquele que pagou o preço pelos nossos pecados e morrendo ali na cruz do Calvário. Todos esses são temas, tópicos dentro da teologia sistemática, são tópicos bíblicos, tópicos que estão ali e organizados por nós mesmos, né, pelo homem. Então você pode encontrar nas prateleiras evangélicas vários livros de teologia sistemática. Mas aí também é um perigo de eu colocar apenas aquilo que eu penso, eu organizar, sistematizar um pensamento. Se eu estiver errado e não estiver fazendo uma exegese bíblica, eu corro um grande risco aí. Muito bem, seguindo na nossa pirâmide teológica, nós temos então, não menos importante, o que chamamos de teologia bíblica. Ou seja, cada tópico que estudamos na palavra de Deus, ele precisa ser bíblico. Nós precisamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito deste tópico. Por exemplo, existem tópicos polêmicos, como nós podemos falar sobre a questão do aborto, a pena de morte. São temas polêmicos, mas também outros assuntos, como pensarmos a respeito do amor de Deus, o amor que devemos ter uns pelos outros, como viver uma vida cristã santa para agradar a Deus. Tudo isso tem que ser baseado numa teologia bíblica, confirmado pela palavra de Deus. E, finalmente, nós temos o que chamamos de uma teologia prática. Como o próprio nome diz, é a ideia de uma prática
de tudo que conhecemos das Escrituras e da Palavra de Deus. Muito parecido com o que já dissemos da teologia bíblica, mas agora sim, é quando fazemos aquela pergunta: e daí? O que é que eu faço agora com o entendimento que eu tenho da Palavra de Deus? Isso tem que se transformar em atos de justiça, em atos que vão trazer a glória para o nome de Deus, que vão se transformar em hábitos cristãos, mas com o propósito de vivermos aquilo que conhecemos da Palavra de Deus. Como eu disse no início, da nossa ideia de que a Palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Por isso, uma teologia prática. Agora eu te pergunto, onde você acha que aconselhamento bíblico está? Em que parte da nossa pirâmide? Dentro de escrituras canônicas, dentro da parte da exegese, dentro da teologia sistemática ou dentro da teologia prática? Agora, todas essas são camadas importantes. Eu quero dizer para você, então, que aconselhamento bíblico, ele está ali junto com teologia prática. Aconselhamento bíblico é buscar uma prática daquilo que a Palavra de Deus ensina, não menos importante, estando alicerçada aqui nas Escrituras canônicas, através do estudo sério da situação, do problema, do tópico que precisa ser praticado na vida de quem está praticando o aconselhamento. Então, este é uma ideia para você trabalhar e perceber a importância das Escrituras, mas também do assunto aconselhamento bíblico. Se nós tirarmos as Escrituras, ou se não fizermos uma exegese correta, ou então não tivermos uma teologia bíblica, este aconselhamento ele será comprometedor. Então, verifique essa importância e você mesmo pode entender e chegar à conclusão de que este também é um ministério tão necessário, tão importante, mas tem que ser baseado na Palavra de Deus. Logo mais, então, continuamos aqui com a suficiência das Escrituras.